Podem se sentar, meus irmãos. Boa noite, graça e paz. Amém? Que alegria estar em mais um culto de domingo com os irmãos, adorando ao Senhor. Já pude também com a minha família estar no encontro de semana, momento muito agradável de comunhão com os irmãos. É um prazer, um privilégio estar novamente com os irmãos adorando ao Senhor. Estou na companhia da minha amada esposa, Tássia, dos nossos 3 pequenos, só está o Heitor aqui, mas o Hugo e o Humberto estão lá embaixo, com as titias, minha amada mãe também aqui conosco. Tenho o privilégio de ter amigos também que Deus tem nos dado nesse tempo, aqui em Petrolina já, querido irmão Elson e a irmã Maria, que também está conosco nesta noite. Queridos, vamos meditar na palavra do Senhor. O tema, o título da nossa mensagem de hoje é Boas Novas para as Nações. Que bom podermos iniciar a semana sabendo que há boa notícia para nós. Quem sabe você está a primeira vez aqui. A boa notícia para você e ela se encontra na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 52. Livro do profeta Isaías, capítulo 52. Eu estarei lendo e expondo a palavra de Deus, dos versos 7 ao verso 10. Estarei utilizando a versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Caso a gente consiga na projeção, deve facilitar aos irmãos. Isaías 52, versos 7 a 10. As boas novas para as nações. A palavra de Deus diz assim: Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o seu Deus reina. Eis o grito dos seus atalaias, eles erguem a voz e juntos gritam de alegria, porque com seus próprios olhos veem o retorno do Senhor a Sião. Gritem de alegria e juntas exultem, ó ruínas de Jerusalém. Porque o Senhor consolou o seu povo, Ele remiu Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço, à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Palavra do Senhor. Oremos mais uma vez, queridos. Senhor Deus, dá-nos da Tua graça, para que por meio da leitura e exposição da Tua palavra, nós possamos ser impactados, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes e corações, para que nós possamos ser nutridos por Suas palavras, ó Deus. Que nós possamos ser encorajados, exortados, consolados também pela mensagem que vem da Tua palavra. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Boas novas para as nações. Antes de começar a trazer boas notícias para vocês, é muito importante que nós possamos compreender o que está nesse texto. Venhamos e convenhamos, nem sempre é fácil nós compreendermos um texto como esse. Nós conhecemos muito bem um dos versos que estão aqui presentes, né? Quando fala que são formosos sobre os montes os pés do que anuncia boas novas. Você já ouviu falar dessa expressão alguma vez na sua jornada, na sua caminhada cristã? Certamente muitos de nós. Mas o que quer dizer tudo mais que vem em seguida nesse texto? O grito dos atalaias,
as ruínas de Jerusalém, os gritos de júbilo por entre essas ruínas de Jerusalém, o Senhor ter desnudado o seu santo braço. Não é uma linguagem muito comum para nós. Nós não estamos tão acostumados com ela, normal, natural. Nós estamos separados há milhares de anos delas. E para que a gente possa compreender bem o que o texto quer dizer, eu gostaria de colocar um pouco das vestes daquele tempo em nós hoje, pedindo para que você faça um exercício de reflexão nesse momento. Pinta na sua mente agora o contexto mais caótico que você já vivenciou na sua vida. Mas espera aí, pastor, o senhor disse que tem boa notícia para nós hoje. Tem sim, mas antes disso, pinta aquele cenário, aquela situação que você já vivenciou em sua vida mais difícil, que quem sabe envolve uma crise familiar ou financeira, de enfermidade enfrentada dentro do seio do seu lar. Quem sabe, queridos, um problema de relacionamento, até mesmo dentro da igreja. Agora imagina que você está diante desse contexto, desse cenário inóspito, que não é nem um pouco favorável, e chega a você um funcionário dos Correios, batendo na porta da sua casa ou do seu apartamento, talvez algo um pouco do passado, né? Nem tanto mais presente hoje, o funcionário dos Correios chegar lá e bater a nossa porta. Mas imagine que esse funcionário chega à sua porta com um sorriso no rosto, dizendo que os seus problemas acabaram. Deus já resolveu a situação problemática que você imaginou, você está diante dela, ela já não é mais uma dificuldade, um desafio para você, porque Deus já resolveu. Você pode celebrar. Uma ocorrência, uma situação que pode soar um tanto quanto estranho para nós, fora de tempo. Como assim a vitória já foi conquistada, o tempo de derrota já passou, e Deus me deu um novo tempo, me fará experimentar uma vitória, ou melhor, essa vitória já foi conquistada, mas quando eu olho para o meu lado eu só vejo dificuldade. Pois bem, queridos, essa cena é um pouco aproximada daquilo que nós vemos aqui em Isaías 52. É falado sobre gritos de júbilo, é falado sobre celebração, alegria, mas aquilo que aquelas pessoas estavam experimentando era ruínas, era dificuldade, era tristeza, era sofrimento. E o texto vai começar a narrar, a falar sobre um mensageiro que vem saltitando por entre os montes, para trazer uma boa notícia de que o Senhor reina e que a sua salvação alcançou não somente Israel, mas como o verso 10 vai dizer, é uma salvação que alcançará todas as nações, até os confins da terra. O contraste é profundo. Israel, nesse contexto aqui, que nós falaremos um pouquinho mais, estava impotente, oprimido e arruinado, e agora recebe uma notícia entusiasmada, notícia de que a guerra foi vencida, e então eles poderiam saltar de júbilo. Vale a pena a gente tirar um pouco da lupa que está sobre o capítulo 52 e entendermos toda a mensagem que está presente em Isaías. Isaías era um profeta e todo o seu livro se dedica a trazer palavras proféticas, palavras do Senhor ao seu povo.
onde na primeira metade deste livro, até o capítulo 35, nós vemos palavras de exortação, palavras de admoestação, de advertência ao povo, porque o povo havia abandonado ao Senhor. É algo que muito nós vemos no decorrer de todo o Antigo Testamento. De tantas formas o povo de Deus o deixa, o menospreza, o abandona. E dos capítulos 1 a 35, nós vemos Deus trazendo uma palavra de juízo para aquele povo, que se concretizaria através do reino da Síria, porque eles não estavam caminhando conforme agradava a Deus. Dos capítulos 36 a 39, nós temos uma ponte para chegarmos no capítulo 40 até o fim desse livro, onde mesmo em meio à desobediência, mesmo em meio a um coração corrompido daquele povo, é dito que Deus os resgataria. E do capítulo 40 até o fim, é isso que nós majoritariamente ouvimos falar. Talvez você lembre do capítulo 53, que é tanto cantado por nós hoje, através de tantos artistas cristãos, que vai falar sobre o servo sofredor, uma profecia sobre o Senhor Jesus Cristo, aquele que padeceria, e sobre as pisaduras dele nós seríamos sarados. Não somente nesse trecho do livro de Isaías, mas em outras passagens, como Isaías 9, nós ouvimos falar daquele que viria também, o príncipe da paz, o pai da eternidade, aquele que viria para promover paz. E esse é um pequeno resumo que nós temos neste livro. E por que é importante dizer isso? Porque no capítulo 52, nós temos mais uma palavra de profecia, de redenção, de libertação, de salvação para aquele povo, que não estava ligada à obediência, ao bom coração ou a qualquer outro mérito que o povo poderia ter, mas ao fato de Deus amar esse povo, em detrimento dos seus pecados. Como isso é valioso para nós até hoje. Porque se nós fôssemos nos aproximar deste Deus, achando que podemos estar na presença dEle, por qualquer tipo de mérito nosso, quão iludidos nós estaríamos. Na verdade, queridos, nós temos muitas semelhanças com esse povo, que de tempos em tempos, de tantas formas distintas, se afastam de Deus, pecam, erram. Mas que bênção é saber que essa tão maravilhosa salvação não dependeu do povo, assim como não depende de nós, mas deste Deus amoroso. E é por isso que as palavras que aqui são ditas são tão valiosas para nós. Porque assim como a boa notícia para o povo de Israel, em especial aqueles que estavam em ruínas dentro de Jerusalém, a boa notícia para nós também nessa noite. No texto e na história de Israel, a esperança não brota da força humana, mas da intervenção divina. E é aqui que a palavra também nos encontra. Cercados, queridos, pelas ruínas do pecado, culpados, afligidos, desesperados, mas convidados a ouvir a boa nova de que o santo braço do Senhor foi estendido por nós. Acompanhe, por favor, a partir do verso 7, onde nós vemos primeiramente os pés formosos do mensageiro, que é a boa nova proclamada. Acompanhe comigo, por favor, a leitura novamente do verso 7, que diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas,
do que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o Senhor, o seu Deus, melhor dizendo, o seu Deus reina. Imaginem que dentro da cidade há um pingado de pessoas. Muitas poucas pessoas estão dentro de Jerusalém. Compreendendo um pouco melhor o contexto, o que havia acontecido é que a Babilônia havia levado cativo o povo de Israel. Boa parte daquela nação se encontrava escrava na Babilônia. E desde o capítulo 40, como eu disse aos irmãos, tantas palavras são proferidas por Deus através do profeta Isaías, dizendo: o povo será liberto. Vocês não permanecerão para sempre escravos da Babilônia. Eu vou levantar um homem, uma outra nação que vai libertar vocês. Agora imaginem um povo tão diminuto dentro da cidade, uma cidade que não está bonita, com um acabamento bem elaborado, mas está arruinada, está ao chão. À vista agora um mensageiro vindo de longe. Pessoas que estão se sentindo com aquela síndrome que muitas vezes nós ouvimos falar, a síndrome do cão abandonado, ou do cachorro vira-lata. Aquela pessoa que não se sente ninguém. Ela está como o Jó da Bíblia, se sentindo só, abaixo do pó. Quem sabe você já se sentiu assim algum dia? Ou se não se sentiu, já esteve próximo de alguém que estivesse assim. Era como aquele povo se sentia. Não era um time, uma nação vencedora naquele momento, pelo contrário, eram pessoas que se sentiam fracassadas. E agora estavam ouvindo uma notícia que deveria trazer júbilo a eles. De longe é avistado nos montes um mensageiro. E pelo ritmo que aquele mensageiro vinha, era evangelho que estava a caminho. Era boa notícia, era boa nova que estava chegando. Era comum, queridos, a prática naquele tempo de mensageiros serem enviados para trazerem notícias de guerra. E a depender de como eles vinham no caminho, dava para deduzir se a notícia era boa ou ruim. Imaginem um homem vindo ao longe, saltitando, não vinha cabisbaixo, mas em tom de alegria se aproximava da cidade. Esse homem trazia boa notícia, e é por isso que o verso 7 vai falar que são formosos sobre os montes os pés desse que anuncia a boa nova. Curioso, não? Como os pés podem ser formosos? Logo, os pés que, principalmente naquele tempo, se sujavam no caminho. Eles não andavam totalmente cobertos. Então, eles eram tomados pela terra, pelo pó do caminho. E o texto diz que os pés daquele mensageiro eram formosos. A gente já tem uma indicação do porquê disso. Os pés dele eram formosos pela mensagem que ele carregava. Era boa nova. Como nós veremos no decorrer do texto, não qualquer boa nova, mas a principal boa nova. A boa nova que nós temos o privilégio de domingo após domingo ouvir. A boa nova que dentro deste livro que nós consideramos, e é de fato a palavra de Deus, fala do início ao fim. Uma principal boa nova. Algo que aqueles que a conhecem não podem se conter diante dela. É por isso que os pés daquele mensageiro eram formosos, apesar das cicatrizes, apesar do sangue
ressecado, apesar da sujeira, apesar de, quem sabe, não estar tão bem cuidada as suas unhas. Quão formosos são os pés daquele que anuncia boas novas. Que boas novas! O verso 7 vai começando a nos apontar para ela, quando diz, ao fim, que essa boa nova era que Deus reina. Aquele que diz a Sião, o seu Deus reina. Não qualquer reino, mas um reino que, como o texto também diz no verso 7, possui paz, coisas boas, ou bem, bondade, e possui salvação, redenção, tudo que um reino almeja, tranquilidade, boa vida e liberdade. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam que Deus reina. Queridos, nós estamos no texto há milhares de anos atrás, mas eu gostaria de, em segundos, vir para 2025 e perguntar para você: qual tem sido o estado dos teus pés referente à mensagem que você tem carregado como a razão de viver da sua vida? O que o seu coração tem dito na realidade sobre a vida? Será que a mensagem que exala de você é que Deus reina? Ou será que as ruínas que nós vemos ao redor, a tristeza, a dor, o sofrimento, aquela tribulação que eu não conheço, e quem sabe boa parte dos teus irmãos também não conhece, mas que você dia a dia a encontra, ao levantar, ao deitar? O que o teu coração, o que a tua mente tem dito sobre a vida? Quem reina sobre ela? Quem reina sobre a existência? Quem reina sobre o mundo? Quem é que é soberano sobre todas as coisas e que nada acontece sem a aprovação da sua própria vontade? Por vezes é muito fácil nós repetirmos isso com as nossas bocas. Mas a pergunta que eu faço nessa noite é: o que o teu coração tem dito? Deus reina? Ou não há esperança para nós? Só o que nos aguarda é destruição, é sofrimento. Onde está a nossa esperança? Os nossos pés têm sido formosos em meio a tudo isso? Ou quem sabe, na maior parte das vezes, o que tem saído dos nossos lábios são murmurações, são queixas daquilo que vai mal aos olhos humanos. Guarde isso, continuemos. Nós vemos que no texto, aquela boa notícia foi acolhida. Veja dos versos 8 a 9. Eis o grito dos seus atalaias, eles erguem a voz e juntos gritam de alegria, porque com seus próprios olhos veem o retorno do Senhor a Sião. Os atalaias, como sentinelas, aqueles que ficavam em cima das torres, das muralhas da cidade, aqueles que deviam estar por cima dos escombros, por conta da cidade estar destruída, eles bradam de alegria, é o que o texto vai dizer, ao avistar o retorno do Senhor. Não mais é dito mensageiro aqui a partir do verso 8, perceba, mas o próprio Senhor. Ponto importante para nós é que esse texto ele tem muitas nuances poéticas. Nós não devemos enxergar como um texto que está se contradizendo. Como assim? O mensageiro no verso 7, agora o próprio Senhor no verso 8.
Pelo contrário, há um tom poético aqui. O autor ele não está preocupado com esse detalhe. Mas aqui no verso 8 ele quer enfatizar que nesse retorno de júbilo, nessa boa nova que é proclamada, o próprio Senhor lidera o seu povo de volta ao reino de paz, bem e redenção. O Senhor vai à frente do seu povo. De modo algum dos seus servos toma a frente para que possa conquistar a vitória. Não é isso que nós temos ouvido e introduzimos essa mensagem? Que tudo que foi dito em Isaías, de salvação, de bem para aquele povo, foi por meio daquilo que Deus faria e fez por eles. De igual maneira é conosco hoje. Deus vai à frente do seu povo. Nós não estamos sós, muito menos à frente do exército, liderando, mas Deus vai à frente do seu povo. Não à toa, queridos, nós buscamos descansar no primeiro dia da semana. Não à toa, nós podemos todas as noites dormir. Não à toa, desde o Gênesis, lá no Éden, foi ensinado sobre o descanso no último dia, que no Novo Testamento passou a ser o primeiro dia, para ensinar esse povo que, mesmo sendo tão treinado e orientado por Deus, de tantas formas, se esquece disso. E pensa que vive pela força do próprio braço. Tolos nós somos. Pensa que vive pela própria inteligência, pelas próprias estratégias, por algo que herdou, ou por algo que conquistou, e esquece que Deus é quem vai à frente do seu povo. E isso é dito aqui no verso 8. Juntos gritavam de alegria, porque com seus próprios olhos vem o retorno do Senhor a Sião. Aí a gente poderia pensar, tudo bem, o mensageiro vem alegre, os atalaias bradam de alegria, mas o povo que está dentro da cidade não vai atender a esse brado de vitória. Leamos o verso 9. É dito para eles: gritem de alegria e juntas exultem, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, Ele remiu Jerusalém. Mesmo em ruínas, o povo é convidado a cantar como um coral, porque o Senhor trouxe consolo e redenção. Mesmo ainda enxergando com os olhos humanos, a olhos nus, as ruínas, o povo é convidado a adorar. É engraçado, queridos, como hoje nós temos tantos cânticos que nos ensinam a isso. Nos ensinam a cantar de alegria mesmo em meio a sofrimento. Só me lembro de um mais contemporâneo agora que diz: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas sabe o que é mais curioso de tudo isso? É que mesmo sendo uma verdade bíblica, mesmo sendo algo entoado através dos cânticos, ainda assim, diante da dor e do sofrimento, diante das dificuldades, diante das perseguições, ainda assim, de tantas formas, eu e você nos desesperamos. Eu e você perdemos as esperanças. Ficamos como se o mundo fosse acabar e não tivesse solução para nós. Engraçado, que assim como eu já desfrutei isso, eu creio que você também já pode ter desfrutado. É que mesmo em meio a tantos desses momentos, eu e você estamos aqui. Tantos momentos que eu e você perdemos o sono. Achamos que não haveria resolução, mas passou. E sabe que grande milagre aconteceu? A sua fé foi preservada.
a fé que Ele plantou dentro do seu coração, que o Espírito Santo fez com que, pelos olhos da fé, você pudesse ver o Senhor Jesus Cristo, permanece aí. Há um hino um pouco mais antigo, que demonstra o quanto um irmão nosso compreendeu a importância de, mesmo em meio a ruínas humanas, Obrigado, meu irmão. O volume está bom para os irmãos? Certeza? Obrigado, meus irmãos. Mesmo em meio a ruínas, entendia que era essencial que ele demonstrasse a sua felicidade e plena satisfação que está em Deus. É o hino que foi composto por Horatio Spafford, quando por ocasião dele ter perdido 4 das suas filhas, numa viagem de descanso para a Inglaterra, em que somente a sua esposa sobrevive. Ele enviou a família primeiramente, e dessa viagem marítima, somente a sua esposa sobrevive. Ela manda uma carta para ele dizendo isso, e quando ele vai ao encontro de sua esposa, ele compõe esse hino, que começa dizendo: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Como diante da perda de filhas suas, aquele homem ainda poderia cantar assim, queridos. Somente através de uma ação sobrenatural do Senhor Deus na vida de pecadores como eu e você, que pelos olhos carnais não podem vê-lo. Eu gravei uma frase, uma citação de um comentarista bíblico nesse texto que muito falou comigo. Eu entendo que tem a trazer algo para todos nós nessa noite. John Oswald, quando ele diz: render graças em antecipação é a mais elevada forma de fé. Repito, render graças em antecipação é a mais elevada forma de fé. Era aquilo que aquele povo estava fazendo, é aquilo que é requerido de nós hoje. Quem sabe a situação que eu pedi para você imaginar no início dessa mensagem, é algo que você pode conviver hoje, é algo que você pode enfrentar hoje. Querido, renda graças em antecipação, pois essa é a forma mais elevada de fé. Hoje nós ouvimos ecos de tiros e bombas de uma guerra que já foi vencida. Cristo já venceu. Mas eu não quero antecipar as coisas para os irmãos. Antes disso, compreendamos o que o verso 10 vai trazer para nós e como de fato essa boa notícia se conecta conosco. O verso 10 vai dizer: o Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. O mensageiro proclama, o povo acolhe essa boa notícia, essa boa nova para as nações. E no verso 10, nós temos essa boa nova revelada. A boa nova que é o santo braço do Senhor, desnudado para salvar não somente Israel, mas todas as nações.
É dito no verso 10 que aquilo que o Senhor faria não salvaria somente o povo de Israel, mas era uma redenção que Ele traria para todas as nações. Compreendamos um pouco o que o texto quer dizer. Veja essa primeira expressão: o Senhor desnudou o seu santo braço. É como se nos nossos tempos disséssemos: Deus arregaçou as mangas e salvou. O que nos dias de hoje indica que uma pessoa fará quando ela arregaça as mangas? Ela vai trabalhar. Deus arregaçou as mangas. O Senhor desnudou o seu santo braço, à vista de todas as nações. Ele fez isso para promover, como o verso 10 vai dizer, salvação. E todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Não somente o seu povo étnico, mas manifestou a salvação para todos os povos. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Vejam que interessante, queridos. Por vezes, na nossa jornada, nós nutrimos uma visão de Deus simplesmente sentado num trono, olhando o que a humanidade faz, para dizer àqueles que serão salvos e àqueles que serão condenados. Mas o texto aponta uma verdade importantíssima da palavra de Deus para nós, de que essa intervenção num mundo caído, num mundo debaixo do pecado, que sofre na escravidão debaixo do pecado, que sofre a condenação do pecado que é a morte, de que quem intervém nesse mundo é Deus. Ele não simplesmente joga uma bola no mundo aleatória, para que quem conseguir possa pegá-la. Ele intervém nesse mundo que foi afetado pela depravação do pecado, para salvar pecadores como eu e você. Através do seu santo braço. Ele faz isso através do seu santo braço. Ele intervém e promove libertação, salvação. Saiamos um pouco do capítulo 52, olhemos mais uma vez para todo Isaías, para que a gente possa compreender essa expressão, santo braço do Senhor. Isaías costuma utilizar muito esse título, essa expressão, para se referir a Deus, em seu livro, que é o Santo de Israel. Abra sua Bíblia no capítulo 41, verso 20, de Isaías, por favor. Isaías 41, verso 20. Vamos ler juntos? Temos aqui na tela. Para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e que o Santo de Israel o criou. Essa é uma expressão muito utilizada por Isaías para se referir ao Senhor. Não em vão ele fala sobre o santo braço do Senhor para salvar as nações. Mas que santo braço é esse do Santo de Israel? Nós temos algumas indicações disso no Novo Testamento. Ocasiões em que espíritos imundos seriam expelidos de pessoas ao fixarem o Filho de Deus. Lhe perguntava: o que queres comigo, Santo de Deus? O que queres comigo, Santo de Deus? Até mesmo os demônios confessando quem de fato Jesus era. E como nós conectamos tudo isso?
como o santo braço do Senhor estendido para salvar as nações está sendo atrelado agora ao santo de Deus, confessado até mesmo pelos demônios. Queridos, desde o Gênesis até Apocalipse, em todas as páginas da Bíblia, o único meio de salvação de uma humanidade caída no pecado, de uma humanidade que sofre em dor, sofrimento, pelos seus próprios pecados, também pelos pecados dos outros ao seu redor, é somente o santo braço de Deus estendido, queridos. É o Senhor Jesus com seus braços estendidos na cruz para promover salvação. De modo que essa mensagem não é algo que faz sentido somente para o início da caminhada cristã. De modo nenhum, queridos. Se nós perdermos a capacidade, melhor dizendo, de enxergarmos que essa dor e sofrimento, essa tribulação que nós enfrentamos hoje, o que pode promover alívio, paz que excede entendimento, for única, suficientemente e exclusivamente aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz. Se não for isso, o que seria de nós? Não podemos perder a capacidade de enxergar que aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz por nós, fala conosco, com a nossa realidade hoje. O sofrimento que você pode estar enfrentando por conta de uma enfermidade, algo que tanto você tem lutado contra, e tanto tem lhe afligido e trazido aflição para aqueles que te amam também. Quem sabe aquele contexto de dificuldade financeira, você não sabe mais como será, você já fez de tudo, mas não tem visto ainda uma luz no fim do túnel para resolver essa situação, para um problema de relacionamento familiar, para aquele caso que você não vê mais jeito, para aquela situação que tem sido tão aguda na sua vida, tão aguda, que você tem dito ao Senhor em oração: ó Deus, isso tem afetado até mesmo o meu relacionamento contigo. Queridos, Jesus é a boa notícia para iluminar essa área escura da sua vida e do seu coração. A boa notícia para as nações é Jesus. Quem pode promover libertação, salvação, uma nova realidade, um novo contexto, é Jesus. Não só pode, como fará. Todo o mal que nós ainda enfrentamos neste mundo, sejam pelos nossos próprios pecados, seja pela culpa ou pela dor que nós mesmos causamos, ou por aquela que nós dizemos: Senhor, nem fui eu que fiz isso, mas que os outros afligiram a você, tudo isso terá fim quando o Senhor Jesus, que estendeu os seus braços na cruz, voltar para buscar a sua igreja. Enquanto esse dia de esperança não chega, Ele tem nos dado tantas formas de enxergar que nós estamos em suas mãos. Ele segue cuidando do seu povo. O santo braço do Senhor foi estendido para salvar. Boas novas foram proclamadas às nações, não somente ao Israel étnico, mas a um Israel espiritual. Em Pernambuco, em Petrolina, até os confins do mundo, do outro lado do mundo, o Senhor Jesus é o motivo da alegria e felicidade que nós carecemos, que todas as pessoas precisam. Jesus é disso que o mundo precisa. Contra as mortes por violência, contra as mortes por doença, contra
tanta nojeira que nós temos visto no mundo, contra os nossos próprios pecados, Jesus, Ele é o santo braço do Senhor, estendido para promover redenção ao mundo. Ao fim dessa mensagem, eu te pergunto, quem tem sido você dentre os atores presentes no texto? Aquele que proclama boas novas? Os atalaias que recebem com júbilo a boa notícia? As ruínas de Jerusalém que também celebram o santo braço do Senhor estendido? Quem sabe você veio cultuar nessa noite, sem se sentir nenhum desses. Quem sabe enxergando as ruínas ao seu redor. Pelo contrário, você tem sucumbido a elas. Você tem perdido as esperanças. Você não sabe nem como será essa semana. Eu quero te lembrar que nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, comprada por seu sangue. O sangue do Cordeiro o banhou. Se você irá ouvir essa mensagem, confessa sua fé em Jesus, de que não há tesouro nem bem maior do que Ele na sua vida. Você se arrepende pelos seus pecados. Isso é uma evidência de que você é uma ovelha do pasto, daquele que estendeu o seu santo braço para te salvar. A boa nova para você. O problema que nós enfrentamos hoje não é o fim. Não é o fim. Não sou eu que estou te dizendo isso. É o próprio Senhor que fala em sua palavra. Isso não é o fim. Palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O santo braço do Senhor nos disse isso. E Ele nos deu o melhor discurso, meus irmãos. O discurso que não é feito somente com palavras. O discurso que é feito com a própria vida. Jesus entregou a sua vida para que pudéssemos ter vida. Gostaria de encerrar este momento com as palavras de Horatius Spafford, quando ele diz ao fim deste mesmo hino: a vinda eu anseio do meu Salvador. Vamos juntos? A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve Ele vai me levar ao céu onde vou, ao céu para sempre morar. Para sempre, com remidos na luz do Senhor. Remidos na luz do Senhor. O refrão, todos juntos, sou feliz. Sou feliz. As mulheres, os homens, com Jesus. Mulheres, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças, ó Deus, pelo teu santo braço estendido para intervir no mundo, para intervir num mundo caído debaixo do pecado, para que pudesse salvar pobres pecadores, miseráveis como nós, para nos tirar do lamaçal do pecado, para nos fazer ver a luz de Cristo, pela ação bendita do Espírito Santo,
abrindo os nossos olhos, para que nós víssemos a luz do Senhor Jesus brilhar. A mesma luz que tem nos guiado, orientado a continuar caminhando para a glória do Teu nome, para o nosso próprio bem. Abençoa o Teu povo e conduz, ó Deus. Nós carecemos de Ti. E é por isso que neste momento nós queremos preparar o nosso coração. Já temos buscado fazer isso, ó Deus, para por meio da mesa, da ceia do Senhor, lembrarmos daquilo que o Senhor fez por nós. Ó Deus, que não seja um momento leviano, um momento que nós fazemos da boca para fora, mas que os nossos corações estejam rendidos e contritos diante do Senhor, participando deste momento. Em nome de Jesus. Amém.